está conosco o Eduardo Oineg, que acompanhou atentamente a entrevista que fizemos há instantes com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De tudo que disse o ministro, o que mais chamou a sua atenção como comentarista político competente que é, Oineg? Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia ouvinte. Entrevista extensa e vários assuntos tratados. A grande questão envolvendo o ministro é qual é o papel desta pasta, né? Historicamente, a pasta da Justiça não era uma pasta ligada à segurança pública. Era uma pasta que discutia as relações com o Poder Judiciário, era uma pasta acionada para momentos estratégicos na condução e construção de grandes legislações, não que fosse ela a pasta encarregada de formular isso, mas o ministro da Justiça sempre se envolvia em grandes discussões, acordos internacionais, era uma figura institucional, quase como um segundo chanceler para algumas coisas, ou um segundo presidente para assuntos judiciários, aquele a quem se recorria nos momentos de maior conflito e tensão, até com meio militar ou meio legislativo. Essa pasta foi mudando, ela foi mudando com o tempo. Quando entra o governo Temer, ela ganha uma atribuição, que é a atribuição da segurança pública, que é muito diferente da gestão da Polícia Federal. A Polícia Federal não cuida de segurança pública propriamente, né? Segurança pública pressupõe paz social, pressupõe redução de índice de criminalidade naqueles crimes julgados em geral pela Justiça Estadual, né? São os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio. A Polícia Federal, ela entra em crimes internacionais ou crimes ligados ao governo federal. Então você pode ter um roubo, ainda que sem significado, numa empresa estatal, eu digo sem significado mesmo, se o sujeito roubar uma caneta na agência dos Correios, é um crime federal. Se o sujeito roubar 10 milhões de reais de um banco, é um crime estadual. Então tem uma diferença grande entre uma coisa e outra. Claro, os assuntos ligados a contrabando têm a ver com a Polícia Federal. Historicamente, os assuntos indígenas, e aí a FUNAI saiu de lá nesse redesenho. E a preocupação da Polícia Federal, então, do Ministério da Justiça, passou a ser segurança pública. Ele ganhou um novo foco. Hoje, a rigor, o ministro Sérgio Moro é ministro da Segurança Pública e da Justiça. Ele é o inverso. Ele será cobrado e será lembrado por aquilo que fizer na criminalidade. O Rafael perguntou especificamente sobre esse assunto. Vem cá, e a criminalidade, né, a redução em alguns estados brasileiros, notadamente no Nordeste, teve uma redução mais forte, no Ceará. É um assunto de segurança pública, né? O ministro da Justiça tradicional, antigo, talvez dissesse, acompanho com muito interesse, muita preocupação, mas não é um assunto da minha pasta. É um assunto da pasta dele, de alguma maneira. Mas ainda assim, há pouco que o ministro da Justiça pode fazer, porque o sistema de integração das polícias ainda é muito frágil. Há muito o que fazer nesse campo, até que se possa dizer que essas várias polícias têm acesso a um banco de dados organizado. Isso tudo é um trabalho que o ministro tem que fazer. No entanto, ele tem um olhar, um interesse, uma queda pelos assuntos ligados à corrupção. Oineg, a gente conversou aqui com o ministro também sobre essa convocação aí das manifestações de domingo, e ele não usou essas palavras, claro, mas ele praticamente falou que a gente está fazendo muito mimimi, que estão fazendo muito mimimi com essa história das manifestações, que seria um tema trivial. Ele disse, estão fazendo muito drama, estão dramatizando muito uma questão que na visão dele seria trivial. Você concorda com ele, Oineg? Se o presidente da República tivesse dito desde o início que apoia qualquer manifestação democrática, desde que seja por uma causa justa, sem nenhum tipo de orientação contra algum poder, coisa que ele falou pelo porta-voz ontem e de um jeito muito discreto, mas deveria ter falado várias vezes, inclusive falar hoje de novo, e falar amanhã de novo, e falar no sábado de novo, posto que as manifestações estão marcadas para domingo. Sim, aí a gente poderia falar que tem mimimi e que o governo está se empenhando. No entanto, o que a gente vê, infelizmente, desde o início do governo,
sem que tenha havido uma aparente curva de aprendizado, é que você tem o governo analógico, que lamenta e fala em mimimi, e o governo digital, que é o rei do mimimi, é o rei da confusão, é o rei da tensão, é o governo que não sai da campanha. É como se tivesse o terceiro turno, que é o terceiro turno digital, e tivesse o governo analógico. Então o governo analógico, sim, fica indignado com as manifestações contrárias no mundo digital, mas no mundo digital, o governo digital faz a mesma coisa. Então, tem sim muito mimimi. Boa parte desse mimimi vem de pessoas com quem o ministro Sérgio Moro se relaciona, pessoal e profissionalmente. E isso é que precisa ser combatido. Bom, o que você espera aí para domingo, então? Vai esvaziar? É uma boa questão. Veja, fazer manifestação... Eu não conheço manifestação a favor. As pessoas saírem à rua para falar viva a reforma da Previdência. Pode ser que aconteça. Mas não tem como. É como as manifestações de 2013, não pela quantidade, eu duvido que essas manifestações de domingo cheguem aos pés de qualquer coisa que a gente já tenha visto de relevante. Mas na manifestação de 2013 é um bom exemplo. Você pega uma árvore que está cheia de ave no Pantanal, se você fizer um ruído muito forte, soltar um rojão, não em direção à árvore naturalmente, os pássaros saem voando para qualquer canto. Aquilo forma um desenho. Se você tentar ler aquele desenho como um desejo dos pássaros de produzir uma direção, você vai se enganar. As manifestações de 2013, elas tinham essa característica. Elas não pediam o fim do governo do PT só. Algumas pediam, tanto que a Dilma foi reeleita no ano seguinte, Pediam o fim do governo do PT, mas pediam hospitais padrão FIFA, pediam escola, pediu o fim da lei da mordaça, a MP que propunha o que eles chamam de lei da mordaça. Se você olhasse, bobeou, devia ter cartaz fora FMI, embora o Brasil não tivesse mais no FMI. Tinha de tudo ali. Pela universidade pública e gratuita, viva o ensino pago, viva o São Paulo, viva o Corinthians, enfim, tinha de tudo. Mas tinha também muita coisa para mudar. Quer dizer, você sai para as ruas para reclamar de algo. Você liga para o serviço de atendimento ao consumidor para lamentar. Você não liga para falar, olha, eu adorei, aquele litro de leite estava perfeito, olha, acho que foi o melhor que vocês já fizeram. Não tem isso. Então as pessoas têm que reclamar. Elas vão reclamar do quê? Elas vão reclamar do Congresso Nacional, se elas são aliadas do Bolsonaro. Elas vão reclamar que a reforma da Previdência ainda não passou. Será que não vai ser um contra o outro? Né? Daí, por essa razão, alguns movimentos... Ser contra instituições, né? Ser contra as instituições. Contra as instituições. Porque isso você não é se bom. Manifestar... Não é bom. Não é saudável. Tanto que alguns grupos, alguns movimentos, pularam fora. Falaram, isso aí não está cheirando bem, não vai ser legal. Eu não compartilho do ponto de vista de que se essas manifestações forem pequenas, o Bolsonaro vai demonstrar ter pouco poder. Eu acho que isso não tem a menor importância. Se as manifestações forem enormes, talvez seja até um problema. Aí sim, talvez seja até um problema, porque o país pode estar começando a entrar numa fadiga espiritual, sabe, de cansaço. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas ainda acreditam que pode haver uma mudança pelas instituições. Elas não... Vamos ver o que as pesquisas vão acabar mostrando mais para frente. Mas ninguém pode estar satisfeito, feliz, animado com o que está acontecendo. Não há a menor possibilidade. Só um cara que pode ter arrumado um emprego aqui ou ali, nessas poucas vagas que surgem, boa parte delas pontuais, em setores muito específicos. O que a gente tem é uma economia andando de lado. Quer dizer, o sujeito vai e faz brigadeiro para vender. Não vende o brigadeiro, tem que jogar fora. Ou tem que entupir a família de brigadeiro, porque não dá para fazer nada com brigadeiro que ninguém come. Aí o sujeito compra 6 frangos, vende 4. Tem que jogar 2 fora. Também não dá para entupir a família de comida. Então vai ficando um negócio angustiante. O governo fica tentando estimular a economia, mas o estímulo da economia vem de reformas, de transformações, de discursos conciliadores. Não consigo entender o que custa o presidente da República falar
coisas que estimulem a sociedade a produzir, a se engajar e não a guerrear, a se insurgir. Ninguém precisa se insurgir contra o meio político. O meio político, ele é ruim, ele tem problemas. Claro que ele tem problemas, é que nem os pés da gente. Os nossos pés não são perfeitos, dói aqui, dói ali, mas são os nossos pés, a gente depende deles para andar. O meio político é fundamental. Não é que a gente tem que bater palmas, viva o Congresso, eba, tem um deputado ali, amo. Não é isso, isso é ridículo. Mas ou eles votam a reforma da Previdência ou não haverá reforma da Previdência. Pode sapatear, o presidente da República pode fazer barulho lá no gabinete dele, não gostei, não vai mudar nada. Então, ou se engaja, ou se aproxima, mas o confronto não vai nos levar a nada. Então tá, ficamos assim. Até a próxima. Sexta-feira estamos juntos.